O Sr. Rômulo, do canal Firmeza de Verdade, postou um vídeo intitulado Cadê o Resto da Lua? Farei esse vídeo para contar a ele onde está o resto da Lua. O Sr. Rômulo acredita que sempre que a Lua aparece durante o dia, ela deve ser iluminada completamente. Então, no vídeo dele, que estará na descrição, ele mostra uma lua que só tem a parte de cima iluminada e a parte de baixo não. E isso ocorre durante o dia, ele mostra o nascer do sol e tudo. Vou explicar que isso se trata de um fenômeno chamado ilusão do terminador lunar, que é o que vocês vão ver agora. O Sr. Rômulo não nos dá muitas indicações a respeito do local e da hora, mas sabemos que está próximo do nascer do sol e pela quantidade de área de lua iluminada, o ângulo deve ser próximo de 90 graus entre a Terra, o Sol e a Lua. Um observador nessa posição verá a parte direita da Lua iluminada e a parte esquerda escura. Um observador na posição do Sr. Rômulo, próximo ao nascer do Sol no hemisfério sul, verá a Lua nessa posição. A parte de cima iluminada e a parte de baixo escura. Essa é a ilusão do terminador lunar. Vocês viram então como é bem simples a explicação da ilusão do terminador lunar. Ocorre por conta da posição do observador e justamente por ser a Terra esférica. Na figura seguinte, você está vendo então a comparação entre a imagem que eu fiz no experimento da Lua e a imagem mostrada pelo Sr. Rômulo. Nessa figura você vê a mudança da orientação do terminador lunar de acordo com a posição do observador. Na figura, então, às 5 da tarde, às 8 da noite e às 11 da noite, você tem orientações completamente diferentes para o terminador lunar. Eu vou aproveitar essa ocasião para falar também de um engano muito comum sobre as fases da Lua, que muitas pessoas acreditam ser uma projeção da sombra da Terra. Um engano muito comum é considerar que a sombra da Terra é que forma as fases da Lua. Veja, aqui nós temos a Lua nova, está sendo iluminada do outro lado. Conforme ela vai se movimentando em torno da Terra, que sou eu, você tem o quarto crescente. Veja, é sempre uma questão de sombra e luz, e não da sombra projetada da Terra. A parte clara, iluminada pelo Sol, e a parte escura, voltada para a sombra. Conforme a Lua vai girando, você tem a Lua cheia, passa do crescente para a cheia. Se os planos das órbitas fossem alinhados, você teria para toda a Lua cheia um eclipse. Não é o que acontece. Conforme ela vai girando em torno da Terra, você entra agora no quarto minguante, vai aumentando cada vez mais a parte de sombra e diminuindo a parte de luz em relação a nós, até que ela volta à Lua nova outra vez. Veja que não há também em toda a Lua nova um eclipse do Sol, porque os planos das órbitas não estão constantemente alinhados. Ou seja, as fases da Lua não são o resultado da sombra da Terra. Vocês viram então que as fases da Lua não têm relação com a sombra projetada pela Terra, mas uma diferença entre o iluminado pelo Sol e o não iluminado, que fica no espaço. A parte escura, vista daqui da Terra, enquanto a Lua faz a sua órbita em torno de nós. Pela diferença que há entre planos de órbitas, nós não temos eclipses constantes. Finalmente,
a distância da Terra à Lua, uma das maneiras de medi-las é através de sinais de radioamadores. O senhor Rômulo estranha muito que a distância da Terra à Lua seja de 384 mil quilômetros, acha um absurdo. Então, radioamadores do mundo todo, centenas deles, emitem sinais para a Lua. E, tendo a frequência do sinal da emissão da Terra para a Lua, você tem a velocidade desse sinal. Com a velocidade e medido o tempo que demora para o sinal ir e voltar, você tem a distância, considerando-se que velocidade é a distância dividido pelo tempo. Na descrição, coloquei um link a respeito do assunto para que você veja o trabalho desses radioamadores na medida da distância da Terra à Lua. A não ser que todos eles também estejam sendo pagos pela NASA, essa é a distância correta. Esses conspirólogos vão cair todos pelo ridículo.